Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início à sexta videoaula da disciplina Gestão da Logística de Produção, hoje abordando o tema produção enxuta. O conceito de produção enxuta tem a ver com a redução dos desperdícios de um processo produtivo. Então, conforme aqui a definição que eu trouxe, é uma abordagem que visa o aprimoramento da produtividade e a eliminação dos desperdícios, possibilitando uma produção eficaz, em termos de custo, assim como o fornecimento apenas da quantidade correta no momento e local corretos. Então, percebam, ele fala da melhora da produtividade, a redução dos desperdícios, que a gente vai abordar agora ao longo da disciplina, o que são esses desperdícios, né? Mas, pegando um gancho aqui já com um dos tópicos que a gente vai falar na aula, né, do just in time, no momento certo seria uma tradução, né? Como percebam, ele fala aqui do fornecimento apenas na quantidade correta, no momento e local correto. Ou seja, a produção ela é puxada, a gente só vai entregar o produto para o cliente, seja uma área cliente da nossa empresa, seja nós como fornecedores, entregando o produto para o cliente ou para o cliente final. A gente só vai entregar o que existe demanda, né, para que a gente possa suprir. Somente isso, nem mais, nem menos. Ok? Então, aqui eu trago alguns termos que, no fundo, no fim das contas, eles são sinônimos, né? Quando a gente fala de just in time, ele é o conceito, né, de entregar o produto certo, na hora certa, na quantidade correta, no custo correto. O sistema Toyota de produção, ele que deu origem a esse conceito de just in time, e depois, com o tempo, ele foi sofrendo, os processos foram evoluindo e se chegou no Lean Manufacturing, ou em português, produção enxuta, né, que é um avanço, uma evolução do sistema Toyota de produção. Mas, no fim das contas, quando você estuda esses conceitos, eles são sinônimos, eles estão diretamente relacionados. Eu vou mostrar um pouco para vocês dessa conceituação e como um complementa o outro, e sem um não existe o outro, e vice-versa. Então, o just in time significa produzir bens e serviços exatamente no momento que são necessários. Então, daí que vem o conceito da produção puxada. O cliente puxa a produção. O cliente faz a compra do carro. Vamos pegar a Toyota novamente como exemplo. O cliente faz a compra do carro na revenda, na loja Toyota. A loja passa o pedido para a fábrica aciona os fornecedores acionam seus fornecedores, ou seja, é o que eu falei na outra aula, né? O cliente entrou um pedido na loja, entra um pedido para a cadeia inteira. Então, o cliente puxa a produção, ok? Então, aqui faço um comparativo dos dois sistemas de produção. O tradicional, onde se produz para estocar, então você tem ali, você forma um estoque e atende os seus clientes com esse estoque, e tem a produção puxada, que ocorre da forma que eu falei. Vejam essa figura da direita para a esquerda. Tá? É feita a venda do produto, então vamos pensar que o estágio C é a loja do carro, é a concessionária, o estágio B é a fábrica, o estágio A são os fornecedores, entendeu? Então o cliente faz a compra
no estágio C, o estágio C passa o pedido para a fábrica, no estágio B, a fábrica passa o pedido no estágio A, e aí o estágio A envia a matéria-prima para a fábrica no estágio B, o estágio B, a fábrica, envia o produto final para a loja no estágio C e, posteriormente, o cliente recebe o produto. É mais ou menos essa lógica, tá? Então, a ideia é atender exatamente, instantaneamente, o cliente. Aí que entra aquele desafio que a gente já conversou dos níveis de estoque. Poxa, sempre falam para a gente trabalhar com estoque zero, estoque mínimo, mas mesmo assim eu tenho que atender o meu cliente instantaneamente. Eu tenho que ter pouco estoque, mas ao mesmo tempo, sempre que o cliente desejar o pedido, desejar o produto, eu tenho que ter ele à disposição. Então, aí que entra a questão da eficiência na cadeia de produção. A confiança nos fornecedores, a confiança que o seu fornecedor não vai falhar, não vai deixar a sua produção parar por falta de produto, por falta de matéria-prima. Então, essa é a lógica do just-in-time. Tem que ter uma resposta rápida, tem que ter a confiabilidade entre os participantes da cadeia, os fornecedores, sempre atuar com qualidade e, obviamente, sempre vai ter a pressão, né, para reduzir custo, fazer mais com menos. Esse vai ser o grande desafio do dia a dia dos gestores, coordenadores, analistas envolvidos nas operações. Então, aqui eu trago os desperdícios, né? Então, para se trabalhar plenamente com o just-in-time, num sistema enxuto, de produção enxuta, prega-se o quê? Zero defeito, então não pode ter falha no processo produtivo, gerar refúgio, tempo zero de preparação, o setup, né? Lembra da agilidade? Então, a preparação das máquinas na hora de se fazer o setup para dar início da produção tem que ser o menor possível. Então, aí entra um pouco de tecnologia e preparo dos operadores, estoque zero. Aqui eu trago sempre uma ressalva quando fala-se de estoque zero. As empresas trabalham com estoque mínimo, tá? Mas a literatura prega estoque zero. Movimentação zero, a movimentação de produto não agrega valor ao produto, muito pelo contrário, gera custo, avaria. Quebra zero, a quebra aqui tem a ver com a máquina, né, com o maquinário envolvido no sistema de produção. Então, é importante estar sempre com a manutenção preventiva em dia, e não a corretiva, que é aquela que só é feita a manutenção quando a máquina realmente para, aí o estrago já foi feito, a produção parou, a gente não vai conseguir atender a meta do dia, logo pode comprometer o nosso cliente, né? Então, não somos mais confiáveis, né? A gente não tem a confiabilidade de que vai conseguir entregar, atender o pedido que foi acordado com o cliente. Lead time zero, lead time, se vocês não lembram, é o tempo entre a colocação do pedido e a entrega do produto. Então, isso, pensando em logística, cada vez mais vem se cobrando uma redução desse prazo. Em São Paulo existem lojas que entregam no comércio online, São Paulo capital, e algumas cidades no entorno. Você colocou o pedido no dia, até determinada hora eles entregam o pedido no mesmo dia. Pensa, isso por si só, já muitos clientes vão optar por comprar dessa loja justamente pelo prazo. O produto pode ser um pouco mais caro, eles podem colocar ali uma margem, 10, 20% a mais, talvez dependendo do produto até mais que isso,
e o cliente vai optar por comprar dessa loja por conta do lead time. Ele quer ter o produto no dia. Tá? Então, é algo para sempre se levar em consideração. E o lote unitário? O lote unitário tem a ver com a produção puxada, né? A gente não vai mais produzir para estocar, a gente vai produzir para atender a demanda. Tem demanda, a gente produz. Ok? Foi feito o pedido, de uma unidade, a gente entrega uma unidade. De 10, entrega os 10. Correto? Então, não é mais produção para estocar em massa. A gente vai produzir por lote para atender a demanda. E na aula passada eu falei um pouco de arranjo físico, sistema de produção. A gente viu ali, né, o layout da produção em Watt, né? Então, eliminando os desperdícios. Então, é qualquer atividade que não agregue valor ao produto. Então, isso aí vai ser um pouco específico, né? Eu diria de setor para setor, mas, via de regra, esses são os desperdícios que eu já mencionei no slide anterior. Né? Então, a espera o que é? É o material e processo, por exemplo. Eu tenho um processo de produção acontecendo. Comentei com vocês do balanceamento da linha de produção, que nem todos os processos têm a mesma capacidade de produção, e às vezes existem processos com uma capacidade maior que o processo seguinte. Isso aí gera uma espera de materiais em processo, gera um estoque dentro da linha de produção. Isso é desperdício. A gente tem ali mais material do que o necessário, logo tem um dinheiro investido ali que poderia estar sendo aplicado em outra operação, em outra ação da empresa, de repente até mais urgente, né? Pessoas aguardando, uma vez que vai ter uma mão de obra ociosa, equipamentos ociosos. Defeito, produzir fora de especificação. Você vai desperdiçar matéria-prima, tempo de produção, tempo de operador, tempo de máquina. Transporte de materiais, que eu já comentei, não gera valor, não agrega valor, gera custo e pode danificar o material. Movimentação de pessoas tem relação com a aula passada. O layout. As pessoas ficam circulando para pegar peça, para pegar a ferramenta, para buscar informação. Então, o layout precisa ser repensado. Não é um layout funcional e pode, inclusive, gerar acidente. Pessoas circulando dentro da sua linha de produção, com máquinas, empilhadeiras, caminhões andando, pode gerar acidentes. E o excesso de estoque que eu falei, né, seja de matéria-prima ou de produto acabado. A produção puxada não prega isso. Né? Então, a gente só vai produzir o necessário para atender a demanda. Para que a gente possa colocar a casa em ordem, deixar a operação mais fácil de se gerenciar visualmente, reduzir riscos de erro, acidentes, é necessário, né? Sugere-se que se faça um 5S, um trabalho de 5S, uma metodologia japonesa que tem um enfoque na limpeza, organização e padronização dos processos e do sistema produtivo. Então, acho que a gente essa figura traz um belo exemplo aí de organização. Existem plantas, inclusive no Brasil, com esse nível de organização e limpeza. Tá? É importante ressaltar isso. Não é só lá fora que a gente vê sistemas de produção assim. As montadoras, inclusive as plantas novas, né, como a da FCA, que fabrica a picape Toro, o Jeep Renegade, eles trabalham com esse nível de excelência, tá?
A planta da Mercedes-Benz, no interior de São Paulo, que infelizmente fechou recentemente, né, por conta de todo o contexto que a gente está vivendo aqui. A demanda deles caiu absurdamente e eles acabaram fechando, mas trabalhavam também com um nível de excelência desse. Então, aqui você já deve ter visto o 5S, mas eu trago aqui um breve aí, uma breve conceituação, tá? Mas são termos que se iniciam com a letra S, termos japoneses, e como eu falei, traduzindo eles, né, ordenação, utilização, limpeza, saúde, autodisciplina. Então, ele visa o quê? Eliminar desperdícios, organizar o ambiente, deixar o ambiente limpo, aumentar a produtividade, né? As coisas ficam mais fáceis de se localizar, de achar, a ordenação do processo, sinalização também entra no 5S, e pensando no gestor também, fica mais fácil de visualizar qualquer parada na linha, qualquer problema, acidentes. Tem uma questão também de ergonomia no 5S, então busca também melhorar a qualidade de vida no trabalho, tá, das pessoas envolvidas, dos colaboradores. Envolvimento dos funcionários. Então, o sistema Toyota de produção, mais à frente eu vou comentar isso aí, mas ele prega um layout mais celular. Então, o que seria isso? Seriam estações de trabalho onde os funcionários conseguem desenvolver atividades do início ao fim. Tá? Eles têm autonomia nesse processo. Eles podem, inclusive, parar esse processo de produção se for identificado algum erro, alguma falha. Eles têm autonomia para isso. Os japoneses, eles não enxergam o problema como uma coisa ruim. Eu não estou falando no sentido de que eles enxergam o problema como uma coisa boa, não é isso. Mas eles enxergam o problema como uma oportunidade de se melhorar algo, ok? O que eu quero dizer com isso? Os funcionários eles têm autonomia para parar o processo produtivo se eles identificam uma falha no processo, mas por quê? Eles param e buscam sanar o problema, mas só sanar a causa raiz do problema. O que está gerando esse problema? Eles não deixam esse problema propagar, que daí vai cair naquilo que a gente viu anteriormente, desperdício. Você vai deixar o processo fluir e você vai fabricar, por exemplo, peças defeituosas. Então, eles não dão margem para isso. Eles param o processo produtivo e resolvem ali na causa raiz. E aqui eu trago para vocês, mas obviamente que esses trabalhadores têm uma qualificação acima da média, né? Então, eles são treinados, eles têm autonomia para isso, mas eles têm conhecimento também para desenvolver essa função. Tá? É importante ressaltar isso. E eu trago para vocês uma ferramenta que auxilia os trabalhadores nesse processo, que é o Pokayoke. Então, o Pokayoke nada mais é do que uma ferramenta à prova de erros. Então, eu trago aqui uma figura bem simples, elementar, mas para ilustrar o Pokayoke. Existem diversos tipos de Pokayoke. Tá? Esse é só um. Então, percebam que ele não deixa peças fora de determinado padrão aqui progredir na linha de produção. Se ele encontra uma peça fora do padrão que não vai passar nesse molde, ele tira essa peça da linha de produção. Tá? Isso é um exemplo. Eu postei para vocês no material que está mais completo, inclusive um link para um vídeo
que aborda essa ferramenta do Pocayoke, tá? É um vídeo prático, tá? Então, dê uma olhada no vídeo que acho que vai ficar até um pouco mais claro a proposta do Pocayoke. E aqui eu trago Pokayokes, né? Como eu falei, existem diversos tipos de Pokayoke, mas Pokayokes que são utilizados no nosso dia a dia. Eles não deixam que ocorra a progressão do erro, ou não deixam que ocorra, evitam que ocorra uma situação que pode gerar até um acidente, por exemplo. Então, são alguns alertas aí, que o Pokayoke nada mais é do que isso. São alguns alertas aí que se encontram no nosso dia a dia. São exemplos de Pokayoke. Então, a produção enxuta. A produção enxuta, vamos lá, uma coisa importante de comentar de produção enxuta. A produção enxuta é um conceito, como eu mencionei para vocês, para se eliminar uma série de desperdícios no processo produtivo. Tá, mas como é que a gente faz isso? Não é fácil. Reduzir movimentação, reduzir nível de estoque, melhorar a qualidade. Certo, não é uma coisa simples. Para isso, utiliza-se uma série de ferramentas. Então, quando se fala em produção enxuta é um termo amplo. Tá? Embaixo desse conceito de produção enxuta, pensa que produção enxuta é um guarda-chuva, tá? Embaixo desse guarda-chuva tem uma série de ferramentas e recursos que se utilizam. Então, quando fala que uma empresa trabalha com a produção enxuta, tenha certeza, vou mostrar algumas ferramentas mais adiante, tenha certeza absoluta, absoluta, que essas empresas trabalham com boa parte dessas ferramentas que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, para se conseguir trabalhar com uma produção puxada, ter uma relação mais próxima com o fornecedor, trabalhar com baixos níveis de estoque, ter um layout eficiente, o 5S que eu falei, para vocês vai ser obviamente necessário. É necessário que se tenha uma série de ferramentas tecnológicas envolvidas, padronização de processo, a seleção de fornecedores, que eu falei, tudo isso aí requer uma série de ferramentas para se desenvolver esse processo. E para controlar esse processo de produção puxada, tem-se um cartão chamado Kanban. Então, ele que vai controlar, ele que vai puxar as atividades. Lembra que eu mostrei para vocês um exemplo ali da atividade C, B, A? Então, é exatamente isso. Então, a atividade C precisa do produto da A, ela vai passar um cartão da C para B e vai puxar o produto da B para C. Consequentemente, a B vai passar o cartão para A e vai puxar o produto da A. Então, esse cartão ele vai controlando a produção para que ela seja puxada. Tem que ter um pedido, não tem? Né? A produção não é puxada, tem que ter um pedido. Então, esse cartão ele vai representar esse pedido. Ele vai passando e vai puxando a produção. Então, entra o pedido no processo C, o C passa o cartão para A, para B, que passa o cartão para A. Entendeu? Ele vai puxando. Então, esse cartão representa, por exemplo, a demanda. Né? Ele vai autorizar a transferência. Então, como eu falei, né, puxar a produção é só produzir o que o cliente compra. Então, esse é o princípio do just-in-time e é preciso ter uma norma, né, para se desenvolver essa atividade. Então, a gestão vai ser feita a partir de cartões Kanbans. Então, poxa, professor, tem um monte de cartão circulando na empresa? Não necessariamente. No passado, sim. Hoje em dia existem Kanbans eletrônicos, tá?
Então, quando vocês já devem ter ouvido falar de gestão ágil, por exemplo, tem um Kanban, tem um conceito de Kanban ali por trás para gerenciar o processo de atividade, seja produção ou atividade gerencial, tá? Porque pensa num escritório, voltando aqui, deixa eu até voltar o slide. Pensa no escritório, tem uma série de áreas, estou falando de atividade administrativa, tá? Tem uma série de áreas que são clientes uma das outras, né? Eu só consigo desenvolver a minha atividade se determinada área me enviar a informação. Ela é minha cliente, ou se ela fizer determinada. Ela precisa desenvolver determinado processo para que aí eu possa desenvolver minha atividade. Existe isso, né? Então eu tenho um Kanban, eu tenho eu passo um cartão para ela, ela tem uma pendência comigo, ela tem que devolver. Eu estou puxando o processo, ela tem que me devolver um produto, qualquer que seja, um relatório, por exemplo, para que eu possa fazer minha atividade. Então, esse Kanban ele controla o processo. Eu postei também um link falando um pouco do vídeo, né? Um link de um vídeo que fala um pouco do Kanban, ilustra inclusive o Kanban. Também recomendo que vocês assistam para entender melhor essa questão da puxada do processo. É, vamos lá, melhoria contínua. Como eu falei para vocês, os japoneses eles encaram o problema como oportunidade de melhoria. Então, o processo ele precisa ser aprimorado dia a dia. Então, trouxe até uma frase aqui do Kaizen, né, uma tradução. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. A gente vai fazer hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Mostra essa noção de progressão, né, de evolução. Então, eles trabalham sempre buscando aprimorar o processo justamente através dos erros. É identificado o erro, eles vão na causa raiz do problema para entender o que causou esse problema, corrigir a falha e garantir que ela não se repita, tá? Só assim você vai conseguir melhorar o processo. Não estou falando em fazer gambiarra, maquiar dados ou uma determinada situação. Você vai corrigir o problema ali, corrigir entre aspas, né? O problema ali momentaneamente, mas ele vai voltar a surgir amanhã ou depois. Lembrem da figura do iceberg, né? Então é importante entender a causa raiz. Às vezes aparecem alguns problemas, são mais evidentes, mas se você for procurar a causa raiz, o negócio é muito mais profundo, mais complexo. Envolve outras áreas, de repente, fornecedores, matéria-prima, projeto. Então é importante entender o que está gerando o problema. As técnicas que eu falei, né, para se gerenciar um sistema de produção enxuta, né, sob a ótica do Kaizen, da melhoria contínua. Percebam aqui são cada ponto aí é uma ferramenta, um conceito utilizado na produção enxuta, tá? Então a gente tem aí desde programas de gestão da qualidade, programas de manutenção, o Kanban que eu falei, relacionamento com o fornecedor, Pokayoke, tá, os MED ali, que é a troca rápida de ferramenta, pensando naquele setup zero. Enfim, a gente não consegue fazer isso aí só com discurso, boa vontade. Isso aí é essencial, obviamente, mas é necessário que a gente tenha aí ferramentas que dê o suporte, inclusive de gestão, né?
para a gente gerenciar todas as atividades do processo o mais enxuto possível, né? Aqui tem algumas desculpas que vocês vão ouvir ao longo da carreira de vocês, então eu já antecipei aqui algumas. Então é importante que vocês se familiarizem com isso, porque pela minha experiência, né, o ser humano, naturalmente, ele é contra mudança. Ninguém gosta de ser tirado da zona de conforto. Já vem desenvolvendo a sua atividade ali, domina o processo, e tá bom para você daquele jeito, e aí chega uma pessoa recém-formada, cheia de ideias, com gás, conceitos frescos aí na mente, e começa a propor mudança, né? Eu vi que dá para fazer dessa forma, eu vi que não é legal trabalhar com estoque, precisamos reduzir a movimentação, tem que repensar esse layout, precisamos fazer um 5S aqui que está muito bagunçado, a gente não acha nada, as pessoas ficam circulando a planta procurando ferramenta, peça, documento, enfim. Te garanto que se vocês chegarem com essas ideias, vocês vão ouvir algumas dessas desculpas. Então, não se deixe abater com isso aí. Continuem sempre pensando em evoluir, em melhorar o processo. Tentem argumentar sempre com dados. Então, antes de proporem algo, busquem levantar informação, façam o dever de casa, procurem pesquisar ali como as atividades vêm feitas, tentem simular um cenário diferente. Aí vocês conseguem mostrar ali os ganhos, seja de tempo, seja de dinheiro, seja de redução de horas, mão de obra, fornecedores, enfim. Isso vocês só vão conseguir romper aí, quebrar esses argumentos com dados, tá? Ou mostrando ali, de preferência com gráficos e tabelas, comparando cenários, para mostrar os ganhos e deixar isso aí mais palpável, desculpa, e poupável também, né, trazendo resultado financeiro para os gestores, tá? Então é isso aí, gente. Esse é o meu recado aí para vocês. Aqui trago alguns resultados que se consegue aí com o just-in-time, o sistema de produção enxuta. Então, via de regra, vai ter que se fazer uma melhoria no arranjo físico, né, no layout. Com o just-in-time, você acaba reduzindo o setup de máquinas, torna os problemas visíveis, como eu já falei anteriormente. Trago aqui a criação de indicadores, isso é sempre importante, tá? Então, se os processos que vocês trabalham não têm indicadores, então se vocês não medem as atividades, como é que vocês vão mostrar ganhos? Então é importante desenvolver indicadores. Consequentemente, vocês vão ter impactos em termos de custos, melhoria de serviço, satisfação do cliente. É isso aí, gente. Mãos à obra. Agradeço a atenção. Bons estudos, boa semana para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.